Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nas últimas aulas nós vemos, discutindo sobre os processos de independência, da América Espanhola, e hoje nós vamos, concentrar as nossas atenções aqui para a América Portuguesa, que nós podemos, denominar de Brasil. Bem, então, quando nós estudamos, o processo que levou o Dom Pedro I a levantar a espada na margem do rio do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, pouco se fala, dos seus movimentos antecessores e de revoltas, em outros locais no nosso país que tinham como intenção, iniciar o processo de independência. Então, eu vou fazer dois vídeos aqui. O primeiro vídeo é esse, que concentra o nosso olhar para o movimento republicano em Minas Gerais, que vai ganhar o nome de Inconfidência Mineira. Então, nós vamos tratar esse fato, de uma forma mais ampla, não caindo no senso comum, colocando todos os pingos nos is, e como é que a Inconfidência Mineira ela foi um movimento determinante, para a formação, dos ideais que vão resultar na independência do Brasil em 1822. Bem, então, para a gente recapitular. Então, nós temos que levar em consideração muitos fatores, que vão proporcionar a Inconfidência Mineira que aconteceu no final do século XVIII. Então, o século XVIII em si é um dos séculos mais emblemáticos, na história, política mundial, e isso não iria ficar fora, da nossa compreensão aqui no Brasil. Então, o movimento, que vai dar início à Revolução, à questão da Inconfidência Mineira, e também na Conjuração Baiana, vai ter muitas inspirações nos movimentos iluministas na Europa, e as revoluções burguesas que pipocaram na Europa entre o século XVIII e século XIX. Bem, então, para dar início aqui, então nós vamos falar um pouquinho aqui do iluminismo no Brasil. Então, os ideais iluministas chegaram no Brasil no século XVIII. Muitos brasileiros das classes mais altas da sociedade iam estudar nas universidades da Europa e entravam em contato com teorias e pensamentos que se desenvolviam no território europeu. Então, ao retornarem ao país após os estudos, essas pessoas divulgavam as ideias do iluminismo, principalmente nos centros urbanos, que eram os centros urbanos mais significativos no século XVIII, no caso, a cidade de Vila Rica, Salvador e o Rio de Janeiro. Bem, então a principal influência do iluminismo, principalmente francês, pôde ser notado no processo da Inconfidência Mineira em 1789. Então, alguns inconfidentes conheciam as propostas iluministas e usavam como base para fundamentar a tentativa de independência do Brasil. Um ponto importante aí. Bem, então, quando nós falamos de independência do Brasil nesse contexto, não era independência do país de uma forma geral, mas a independência da região que ganha o nome de Minas de Gerais. Então, a província de Minas de Gerais, que durante a Guerra dos Emboabas, para evitar novos conflitos, a região de Minas é separada, da região de São Paulo. A província de Minas é criada, ela é dividida da província de São Paulo. Então, com isso, a intenção dos inconfidentes era promover a independência da região mineradora, e isso já entra em contraste dentro desses estudos. Bem, então, o que buscavam esses ideais? Então, o que buscavam? Era o fim do colonialismo. Então, no caso, a emancipação do território de Minas. Bem, então, o fim do absolutismo. Então, eles tinham a substituição do absolutismo da monarquia pela república. Então, eles tinham viés republicanos. Tanto é que depois da proclamação da república em 1889, o Tiradentes se torna um mártir, da história brasileira. Bem, então a liberdade econômica, que era tão pregada na Europa, então o liberalismo econômico, a liberdade religiosa, o pensamento de expressão, então no caso,
né, a Inconfidência Mineira ela também vai beber dessa fonte do iluminismo, que é a liberdade religiosa, então o Estado laico. Né? Então o Estado deveria se preocupar com a política e a igreja com a fé. Bem, então, mesmo não obtendo o sucesso desejado, que seria a independência da região de Minas Gerais, né, do Brasil, os inconfidentes conseguiram difundir ainda mais o ideal iluminista entre as camadas urbanas da sociedade brasileira. Então, os ideais iluministas foram fundamentais para a importância da formação da política brasileira. Então, mesmo com a derrota dos inconfidentes, os seus ideais permaneceram durante muito tempo na história do Brasil. Né? Isso vai resultar nos movimentos republicanos, que vai, né, chegar à declaração da Proclamação da República em 1889. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui da Inconfidência Mineira. Então, o que era esse movimento? O que eles desejavam? Qual era a sua ambição? E como é que foi o desfecho desse levante? Bem, então, os antecedentes. Então, desde a primeira metade do século XVIII, ocorreram na capitania de Minas Gerais sucessivos motins. Então, as razões para tais ocorrências variavam em torno de uma questão de tributação, de pagamento de impostos, abastecimento de alimentos e ações das autoridades, com destaque para a Guerra dos Emboabas e a revolta a Felipe dos Santos. Enquanto alguns levantes buscavam apenas a restauração de um equilíbrio do poder, outros afrontavam a imposição da soberania régia, né, da soberania do rei. Então, foi o caso da sedição dos sertões do Rio São Francisco, ocorrido em 1736, o que voltou contra a autoridade real e a captação da cobrança do quinto reais realizado com base no número de escravos. Bem, então, como é que isso funcionava? Então, durante o século XVII, Portugal vai ter vários problemas para a reconstrução do seu país após a União Ibérica. Né? Então, Dom Sebastião morre e nele vai sucedê-lo o rei, né, da Espanha, no caso, Felipe II. Então, durante a Guerra de Independência de Portugal, novamente, ou da busca da soberania portuguesa, vai fazer com que Portugal, né, passasse por esse processo de reconstrução. E também houve um desastre natural, que foi um terremoto em Lisboa, e também seguido por um grande tsunami. E isso vai fazer com que era necessário se buscar novas fontes de arrecadação. E isso vai ser por conta do aumento de imposto. Então, todo um quinto do que era produzido no Brasil era obrigatório ser pago como tributo para a coroa portuguesa. E isso vai levar ao descontentamento da classe dominante no Brasil. E isso vai ser um ponto impactante dentro desse cenário. Bem, então, com isso vai aumentar a inquietação, levando a revolta Felipe dos Santos, que foi uma das revoltas, e a Guerra dos Emboabas foi liderada pelos paulistas, né, os bandeirantes, que buscavam o monopólio da exploração de ouro na região de Minas de Gerais, que nós tratamos no ano passado, né, no 7º ano, ou segundo ano, ou, né, o 1º ano do ensino médio. Bem, gente, então, dando continuidade aqui. Então, durante o reinado de Dom José I, em 1750 a 1777, eclodiram inconfidências em locais isolados em Minas Gerais. Então, Curvelo, em 1760 a 1763, em Mariana, em 1769, e em Sabará, em 1775, e do Novo Curvelo, de 1776. Então, sempre em função aos atritos com autoridades e seus aliados, ao contrário dos inconfidentes mineiros, esses motins anteriores implacavam manifestações concretas de violência com a população na rua, arruaças, vivas as liberdades e referências ao apoio a outras potências colonizadoras. Então, esses movimentos eles tiveram muito apoio,
né, de países como a França, a Inglaterra, que tinham ambições na região, né, principalmente por conta da riqueza provida de lá, o ouro, né, que era retirada da região de Minas. Bem, então, desde meados do século XVIII, fazia-se sentido o declínio da produção ourífera nas Minas Gerais. Então, por essa razão, a segunda metade desse século, a coroa portuguesa intensificou o controle fiscal sobre a sua colônia na América do Sul, proibindo em 1785 atividades fabris, artesanais na colônia e taxando severamente a produção vindo da metrópole. Bem, então, ponto essencial também aí. Bem, então, para controlar a metrópole, ou a metrópole controlar melhor a região, ela vai proibir a entrada de produtos, né, de produtos sem a taxação, sem ter um imposto muito pesado sobre os seus consumidores. E, além do mais, para garantir o seu monopólio, a metrópole vai proibir qualquer atividade industrial dentro, né, da colônia, dentro da região de Minas Gerais. E isso vai fazer com que, né, a população local se levante contra esse absurdo autoritário da coroa portuguesa. E isso vai levar levantes cada vez mais violentos e cada vez mais expressivos. Então, nós vamos falar um pouquinho de Vila Rica. Então, os principais acontecimentos da Inconfidência Mineira ocorreram em Vila Rica. Consta que as primeiras pessoas ali chegaram por volta do século XVII, sendo que os primeiros arraiais tomou um grande impulso entre os anos de 1700 a 1705. Em 1711, os diversos agrupamentos populacionais da região acabaram sendo reunidos num só núcleo, sendo elevado à categoria de vila, com o nome de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Albuquerque, em homenagem a Antônio de Noronha de Albuquerque, que ocupava o cargo de governador da recém-fundada da capitania de São Paulo e de Minas de Ouro. Então, Dom João V, que passara a ocupar o trono português a partir do início de 1707, no lugar de seu pai Pedro II, né, de Portugal, abreviou-lhe o nome apenas para Vila Rica. Então, no caso, a região ali, ela era muito importante e, com isso, a coroa portuguesa, ela elevou a sua nomenclatura para vila. Então, qual a diferença de uma vila? A vila, ela tinha direito a uma câmara municipal. Então, eles tinham direito a negociar leis, a negociar diretamente com a metrópole, e isso era uma vantagem significativa naquele momento. Então, nem todo agrupamento colonial tinha o destaque de vila, e isso vai fazer com que a região se tornasse um centro muito valorizado naquele momento. Então, essa figura aí que eu coloquei do lado é a figura, né, do Dom João, né, no caso do Dom João V, que foi aquele que governou Portugal até então. Bem, então vamos dar continuidade. Então, em pouco tempo, a Vila Rica cresceu enormemente. Em 1723, já havia se tornado a capital de Minas Gerais. Por volta da metade do século XVIII, haveria de ser transformada a maior cidade brasileira e a principal centro econômico da América Portuguesa. Os nomes mais ricos da colônia fariam a cidade um local de suas residências, bem como a mais destacados intelectuais. Existiam muitas construções de 2 andares, sobrados, né? E as ruas centrais eram pavimentadas com pedra, e ao contrário da maior parte das cidades do Brasil. Há igrejas e apresentavam altares revestidos em ouro, e em 1786, apenas 27 estudantes brasileiros estudavam na Universidade de Coimbra, sendo que 12 deles oriundos da capital de Minas Gerais. Bem, então, a região ali de Vila Rica vai se tornar uma região muito importante. Então, vai atrair muitas pessoas de outras cidades muito importantes também do Brasil. Então, começa a ter o êxodo dessa população do litoral para o interior, buscando, né, a exploração do ouro.
Como o ouro era um ouro de avalião, né? Então, o ouro muito mais fácil de ser, né, explorado, isso vai facilitar também a chegada dessas pessoas. E isso vai levar também a superpovoação. E com a chegada desses estudantes que eu citei aí da Universidade de Coimbra, novos ideais vão ser colocados na colônia. E isso vai fazer com que a população inicie o processo de tentativa de independência, né, da região de Minas Gerais. E isso vai desagradar muito a coroa portuguesa. Então, as casas de fundição. Então, todas as terras do Brasil pertenciam ao rei de Portugal, personificado pela pessoa do seu rei. Então, esse permitiria a qualquer súdito explorar as riquezas, né, da terra, exigindo em troca apenas uma pequena parcela para si, ou seja, um quinto. O grande problema era a forma como se procedia a tal arrecadação. Então, ninguém poderia sair da capitania levando ouro que não fosse sido quintado ou retirado o seu quinto. Aliás, a partir do início do funcionamento da casa de fundição, ninguém mais poderia carregar ouro em pó. Então, esta medida provocou enorme descontentamento na população, pois nem todo mundo tinha ouro suficiente para transformar em uma barra. Como os mais pobres, que nunca juntavam o suficiente para isso, continuavam vivendo como se a lei não fosse com eles. Além do mais, tal proibição acabou gerando problemas sérios no comércio, uma vez que o ouro em pó constituía-se na principal moeda de troca da época, pois era de fácil pesar e de fragmentar. Bem, então, no caso, aqui eu coloquei uma tabelinha, como era a contabilização do ouro, né, feito por Portugal. E essa forma de fundição, ela tem alguns problemas. Primeiro, né, isso vai impedir o comércio local, porque a troca de ouro por produtos básicos, alimento, roupas, ferramentas, eram feitas pelo ouro em pó, que era muito mais fácil de ser fragmentado e de ser medido. Então, nesse caso, como a proibição da circulação de ouro vai ser um ponto muito expressivo, então isso vai fazer com que o comércio ele caia e também a perseguição dos pequenos, né, dos pequenos produtores de ouro vai fazer com que, né, vai fazer com que aqueles proprietários fossem, né, de uma forma tratados como marginais. Isso é um problema, né, substancial e também não impedia o tráfico de ouro dentro da colônia. Bem, então, em setembro de 1717, o Conde de Assumar, né, então, criou a primeira casa de fundição em Minas. Até a construção delas, os mineradores que pagavam imposto sobre a extração de ouro recebiam uma certificação de pagamento. Quem não exibisse esse documento teria todo o seu ouro confiscado. Em 11 de fevereiro de 1719, Dom João V assina a lei criando a Casa de Fundição, mudando novamente as regras para a cobrança de impostos. Proíbe-se terminantemente a circulação de ouro em pó. Quem fosse apanhado com isso não estivesse se dirigindo a uma casa de fundição, seria tratado como contrabandista, teria seus bens confiscados e poderia até mesmo ser deportado para a África. Então, era mais uma tentativa que visava acabar com o contrabando e que, evidentemente, não deu certo. Então, todo o ouro extraído das minas deveria ser levado até a casa de fundição, onde seria pesado e transformado em uma barra, recebendo o selo real. Então, nesse processo, descontentavam-se automaticamente não só o 20% referente ao quinto, né? Então, eles vão descontar, né, o quinto, né, destinado ao rei, como também a barra ganhava o selo real. Então, nesse processo, todas as despesas da própria fundição, logo a casa de fundição começavam a funcionar, Dom João V teve a grata satisfação de ver a sua receita aumentar enormemente e em 1724 foram arrecadadas em torno de 36 arrobas de ouro, levando em consideração que uma arroba significa 15 quilos. Então, no seguinte, né, a arrecadação deu um salto para, né, um salto extraordinário, subindo para 133 arrobas.
Então, multiplicando muitas vezes essa arrecadação. E isso vai fazer com que a colônia se tornasse uma região muito próspera. Bem, então, a derrama. Então, após a euforia inicial dos primeiros anos, Dom João V passou a achar que seus leais súditos estavam sonegando os impostos e lesando a fazenda, né, a real fazenda. Então, não importava quanto ouro arrecadassem, para a corte portuguesa a mina era infinitas. E se não se alcançava o quinto desejado, era porque os mineradores empalmavam, né, no caso, roubavam parte que cabia ao rei por direito. Então, a casa de fundição não servia mais para os seus intentos. Então, a coroa decidiu acabar com elas, substituindo-os por um novo sistema de arrecadação, a capitania, na qual o imposto eram pagos por cabeça. Então, o plano foi colocado em prática após o novo governador-geral, o Dom André de Melo Castro, e o Conde de Galveias, né, tomar a posse no dia 1º de setembro de 1732. Estimulou-se que o valor pago seria na ordem de 17 gramas de ouro por escravo a cada 6 meses. Então, no caso, o rei ele vai mudar a forma de pagamento de imposto. Em vez de ser 1/5 da produção, agora, por cada cabeça de escravo, então cada escravo deveria render a coroa, né, no conta de 17 gramas de ouro a cada 6 meses. Fato que não vai mudar a arrecadação. Lembrando que recursos minerais, eles acabam. E isso vai fazer com que o rei entre no processo de piração, literalmente, imaginando que ele estava sendo, né, lesado pelos seus próprios súditos. Então, a arrecadação real em 1749 tinha sido de quase 1.800 quilos de ouro, porém a coroa portuguesa não estava satisfeita e decidiu restabelecer o regime do quinto arrecadado nas casas de fundição. Em 783, foram nomeados para governador da capitania de Minas Gerais Dom Luiz da Cunha Menezes, então raptado reputado, né? Então ele tinha uma reputação pela sua arbitrariedade e violência, sem compreender a real razão do declínio da produção aurífera, o esgotamento das jazidas de aluvião, e atribuindo o fato ao descaminho, o contrabando. Menezes estabeleceu uma conta mínima a ser paga por ano, sem arroba de ouro. Então, caso esse valor não fosse atingido, a coroa lançava a derrama, uma contribuição coletiva rateada entre todos os moradores da capitania, mineradores ou não. Então, para cobrir o prejuízo do rei. Então, isso vai fazer com que, né, muitos mineradores percam o seu interesse de trabalhar nessa atividade, principalmente porque era impossível chegar ao número de arrecadação que a coroa queria. Então, com isso, vai fazer com que a insatisfação da população se tornasse cada vez maior. Bem, até 1766, a cota foi sempre atingida, contudo, com o esgotamento das minas, os mineiros não conseguiram mais pagar os tributos, o que foi acumulando ano a ano. Então, por volta de 1788, começa-se a se falar que a derrama seria cobrada e todos iriam à falência. Então, no caso, quando nós pensamos, né, em cobrança de impostos, então, nesse momento, como os mineradores não conseguiram alcançar o objetivo, né, colocado pela coroa portuguesa, então eles vão ser intimidados a serem pagos as derramas. E isso iria levar à falência de muitos mineradores. E isso vai fazer com que eles viessem à falência, e isso vai levar ao descontentamento geral da população em 1788. Não é à toa que a Inconfidência Mineira acontece em 1789. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui do movimento. Então, este movimento, eles atingiram expressivamente a classe mais abastarda de Minas Gerais, proprietários rurais, comerciantes, intelectuais, clérigos e militares.
que descontentes começaram a se reunir para conspirar contra a coroa. Então, entre esses descontentes destacavam-se, entre outros, os contratadores, no caso, João Rodrigues de Macedo, Domingos de Abreu Vieira, o padre José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo, e o cônego Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás de Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu filho, José Rezende de Costa Filho, o sargento Luiz Vaz de Toledo Pisa e o alferes José, né, Joaquim José da Silva Xavier, né, apelidado de Tiradentes. Então, esse grupo ele vai começar a organizar manifestações contra, né, a derrama, e isso vai iniciar o processo da Inconfidência Mineira, que no primeiro momento era chamado de conjurados ou de traidores. Bem, então, a conjuração pretendia eliminar a dominação portuguesa de Minas Gerais, estabelecendo um país independente na região. Não havia intenções de libertar toda a colônia brasileira, pois, naquele momento, uma identidade nacional ainda não havia se formado. Então, a forma de governo escolhida para estabelecimento de uma nova república, inspirado pelos ideais iluministas na França e da independência dos Estados Unidos, né, de 1776. Então, ressalva-se que não havia intenção clara de libertação dos escravos, já que muitos dos participantes do movimento eram detentores dessa mão de obra. Bem, então, nesse caso, eles pretendiam promover uma mudança significativa na política nacional, né, da região ali de Minas Gerais, mas como não havia, aquilo que eu coloquei para vocês lá no começo do vídeo, né, como não havia a formação de uma identidade nacional, né, então não havia a intenção de formar um Brasil unido, mas sim a independência da região de Minas. E alguns relatos que colocam que os revoltosos pretendiam promover a libertação dos escravos era algo infundado, principalmente porque a maior parte dos seus líderes eram escravocratas, né? Então, isso já muda a chavinha aí do movimento. Então, entre outros locais, as reuniões aconteciam na casa de Cláudio Manuel da Costa e de Tomás Antônio Gonzaga, onde se discutia os planos e as leis para a nova ordem, tendo sido desenhada na bandeira da nova república, uma bandeira branca com um triângulo em expressão em latim, libertas quais será também. Então, no caso, o dístico foi aproveitado, né, de parte para os versos da primeira ecloga de Vigílio, que o poeta e confidente interpretaram como liberdade, ainda que tardia. Né? Então, a liberdade, ela viria, mesmo que fosse tardia. Bem, então, o novo governo das Minas, né? Então, o novo governador das Minas, Luiz Antônio Furtado de Castro, de Rio e de Mendonça e de Faro, Visconde de Barbacena, foi enviado com ordens expressas para lançar a derrama, razão pela qual os conspiradores acertaram que a revolução deveria irromper no dia em que fosse decretado o lançamento da mesma. Então, esperavam-se que, nesse momento, com o apoio do povo descontente e das tropas sublevadas, né, revoltadas por esse ponto, o movimento fosse vitorioso. Né? Então, se idealizava, mas isso nunca veio acontecer. Né? Principalmente porque, né, os líderes vão começar a se debandar. Né? Isso nós vamos ver nos próximos slides. Então, prisões e julgamentos. Então, a conspiração foi desmantelada em 1789, ano da Revolução Francesa. O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter o perdão de suas dívidas com a coroa. O Visconde de Barbacena, né, mandou abrir, em junho de 1789, a sua devassa com a base da denúncia de Silvério dos Reis, né, Basílio de Brito Malheiro do Lago, Inácio Correia, né, Pamplona, né, tenente
né, Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade e Francisco Antônio de Oliveira Lopes. Então, Domingo de Abreu Vieira, né, e de Domingo Vidal Barbosa Lage. Então, no caso, esses membros que eu citei aqui, eles começaram a delatar, né, a famosa delação premiada, né, para poder, né, ter os seus impostos anistiados, né, e também os seus crimes contra a coroa. Então, os réus foram acusados pelo crime de lesar a majestade, como previsto pela ordenação Filipinas do livro 5º, título 6º, materializado em inconfidência, falta de fidelidade ao rei. Então, lesar a majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do rei ou seu real estado, que é tão grave e abominável crime e que os antigos sabedores tanto estranharam, né, que o comparavam à lepra, porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo sem nunca mais se poder curar, né, então impasse ainda aos descendentes de quem tem, aos que ele conversam, então pelo que é apartado da comunicação da gente. Assim, o erro da traição condena o que acomete, o impasse e infama aos que de sua linha descendem, posto que não tenham culpa. Então, no caso, esse julgamento, ele vai, né, tratar aqueles que se levantaram como rei, como uma pessoa, né, indigna da sua própria vida e condenando as próximas gerações a tal. Né? Então, isso vai fazer com que o movimento comece a ser perseguido com cada vez mais violência. Então, os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro, ainda em Vila Rica, atual Ouro Preto. Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão e na Casa dos Contos, onde estava preso, assim como outros conspiradores, com o alto título sociais. Então, e onde se acredita que tenha sido assassinado, suspeitando-se em nossos dias que o mando do próprio governador. Então, durante o inquérito judicial, todos negaram a sua participação do movimento, menos o alferes, né, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que assumiu a responsabilidade da chefia do movimento. Então, essa imagem que eu coloquei aí do lado é uma representação que mostra o caminho desses traidores da coroa até a cidade do Rio de Janeiro, onde eles seriam julgados e, no caso, as suas penas seriam executadas. Então, em 18 de abril de 1792, foi lida a sentença no Rio de Janeiro. 12 dos inconfidentes foram condenados à morte, mas em audiência no dia seguinte foi lido o decreto da Maria I de Portugal, pelo qual todos, em exceção Tiradentes, tiveram sua pena comutada. Então, no caso, foi suspensa as suas penas. E só o Tiradentes que foi condenado à morte. Então, os degradados civis e militares foram remetidos para as colônias portuguesas na África e os religiosos reconhecidos, né, recolhidos ao convento em Portugal. Entre os primeiros viriam a falecer por pouco tempo depois a terem chegado na África e o contratador, né, Domingo de Abreu Vieira, o poeta Alvarenga Peixoto e o médico Domingo Vidal Barbosa Lages, os sobreviventes reergueram-se integrados no comércio e na administração local, alguns mesmos tendo se reintegrado na vida política brasileira. Então, no caso, esses líderes que foram degradados, eles foram retomados, né, também para a coroa, para seguir a sua vida política. Então, nós vamos falar aqui do único executado, no caso do Tiradentes. Então, o Tiradentes foi o único condenado à morte por enforcamento, sendo que a sentença executada publicamente no dia 21 de abril de 1792, no campo da Lampadossa, no Rio de Janeiro. Outros inconfidentes haviam sido condenados à morte, mas tiveram sua pena comutadas, né, para degradados, né, para serem degradados do país, da colônia. Bem, então, após a sua execução,
O corpo foi levado em uma carreta, né, do Exército para a Casa do Trem, hoje parte do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, onde foi esquartejado. O tronco do corpo foi entregue à Santa Casa de Misericórdia, sendo enterrado como indigente. A cabeça e os 4 pedaços do corpo foram salgados para não apodrecerem rapidamente, encondicionados, né, em saco de couro e enviado para Minas Gerais, sendo pregados em pontos do caminho da nova ordem de Tiradentes. Pregou seus ideais revolucionários. Então, a cabeça foi exposta em Vila Rica, atual Ouro Preto, no alto de um poste defronte da sede do governo. O castigo era exemplar, a fim de dissuadir qualquer outra tentativa de questionamento do poder da metrópole. Bem, então, o José da Silva, o Joaquim José da Silva Xavier foi morto, né, ele foi enforcado, esquartejado, como uma forma de mostrar a outros movimentos ou a outros grupos insurgentes quais seriam a pena daqueles que tentassem contra a coroa. Né, aqui nós temos uma representação, né, feita do que foi feito com ele. Né? Sempre bom ressaltar que essas imagens foram feitas depois da proclamação da República, aonde o Joaquim da Silva Xavier ele se tornou um mártir, né, da República, porque até então ele era considerado um traidor do Brasil. Né? E a sua imagem ela está muito atrelada, né, a uma imagem religiosa, no caso, né, colocando nele traços de mártires religiosos como de Jesus, o cabelo longo, a barba longa, então se entregando para a pátria. Então, a Inconfidência e os Estados Unidos. Então, em outubro de 1786, Thomas Jefferson, então embaixador dos Estados Unidos na França, recebeu a correspondência oriunda da Universidade de Montpellier, então assinada com o pseudônimo de Verdeck. Então, o missivista dizia ter assunto muito importante a tratar, porém queria que Jefferson recomendasse um canal seguro para a correspondência. Jefferson procurou fazer imediatamente, sendo que em maio do ano seguinte, em 1787, o pretexto de visitar as antiguidades de Nimes, Jefferson acertou o encontro com Verdeck. Então, Jefferson comunicou a sua conversa com Verdeck à comissão para a correspondência secreta do Congresso Continental Americano. Então, eles consideraram a Revolução Norte-Americana como um precedente para a sua, escreveu o embaixador. Pensam, né, que os Estados Unidos que podiam dar-lhe um apoio honesto para vários motivos, simpatizam conosco. No caso de uma revolução vitoriosa no Brasil, o governo republicano seria instalado. Bem, então, um ponto muito pouco citado aqui. Então, houve uma troca de correspondências entre um líder da Revolução Americana com o líder da Inconfidência Mineira, né, tratando de assuntos que aproximavam os dois movimentos, fazendo com que eles pudessem ter algumas alianças. E isso seria um ponto decisivo para o movimento, mas não teve tanto êxito. Então, o Verdeck era José Joaquim Maia de Barbalho, estudante da Universidade de Coimbra, e em 1782 a 1785, e da Universidade de Montpellier. Então, no caso de 1786 a 1787. Jefferson respondeu a Maia que não tinha autoridade para assumir o compromisso oficial, mas que uma revolução vitoriosa no Brasil, obviamente, disse ele, não seria desinteressante para os Estados Unidos e a perspectiva de lucro poderia talvez atrair um certo número de pessoas para sua causa. O motivo mais elevado atrairiam outras pessoas, mostra-se. Então, para os Estados Unidos, um levante em Minas Gerais poderia ser muito interessante, né? E com isso, mas os Estados Unidos não estava interessado em entrar em um confronto diretamente com a coroa portuguesa naquele momento. E isso vai ser decisivo para, né, a realização da Inconfidência Mineira, o fim da Inconfidência Mineira. Então, o episódio ficou conhecido como Missão Verdeck, né, Verdeck. Então, Domingos Vidal Barbosa Lages confessou a José Joaquim Maia
e Barbalho teria ficado profundamente decepcionado com a atitude de Thomas Jefferson e que aconselhará o Brasil a conquistar a sua liberdade através das próprias forças, sem oferecer apoio logístico. Então, José Joaquim Maia de Barbalho disse ao embaixador norte-americano que havia o julgado pela casca, ou seja, por sua aparência, e não por suas roupas. Então, no caso, né, a aparência de liberdade dos Estados Unidos, para eles foram decepcionantes, porque eles pensavam que eles teriam o apoio, né, da força americana, mas os americanos não estavam interessados nesse momento em lutar, né, para libertar outros territórios, mas sim em organizar o seu país, que estava sendo recém-independente. Eles tinham saído da guerra contra a poderosa marinha e o poderoso exército britânico. Então, isso não tinha muito interesse para eles. Então, em um relatório minucioso dos comentários de Jefferson, pode ter a chegada ao Estado do Brasil pelas mãos de Domingo Vidal Barbosa Lage, médico formado na Universidade de Montpellier. Então, no caso, esse relato chega no Brasil pela mão desse médico formado na Universidade Europeia, e isso vai ser uma fonte importante, que a Inconfidência Mineira não tinha tantos impactos na Europa e nos Estados Unidos como a gente pensava. Bem, então, o legado da Inconfidência. Então, os Inconfidentes, a Inconfidência Mineira transformou-se no símbolo máximo da resistência para os mineiros, exemplo da Guerra de Farrapos para os gaúchos, a Conjuração Baiana para os baianos e a Revolução Constitucionalista de 32 para os paulistas, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador em 1824 para os pernambucanos. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada para o estado de Minas Gerais, quase se tornando a bandeira do Brasil republicano. Mas como o fundo dele era branco, e branco lembra a questão da Igreja Católica, e como o Brasil se torna uma república, ele retira a obrigatoriedade da fé católica como fé obrigatória ou a fé do Estado, então isso vai fazer com que não fosse adotada a bandeira, né, dos Inconfidentes como símbolo nacional, mas, né, vai ainda continuar por muito tempo no imaginário das pessoas. Então, o Tiradentes foi alçado pela República a condição de mártir da independência do Brasil e como um dos percussores da República no Brasil. Então, durante o processo da República, esse líder da Inconfidência Mineira vai ganhar um status, né, de herói nacional, até os dias de hoje, né, nesse ponto. Então, aqui nós temos o exemplo da bandeira de Minas Gerais, né, o exemplo da bandeira dos Inconfidentes, e como isso vai se tornar um ponto decisivo dentro desse contexto. Bem, gente, então, esse é o vídeo sobre a Inconfidência Mineira. Foi um vídeo, né, que eu busquei muitas informações, né, para poder aprofundar mais o debate, não ficar apenas no discurso do Tiradentes, mas trazer outras evidências. Bem, então, nesse caso, né, então, o próximo vídeo nós vamos discutir sobre a importância da Conjuração Baiana e como a Conjuração Baiana vai ser um movimento diferente da Inconfidência Mineira, principalmente por conta do número daqueles que vão se tombar durante o movimento. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a você por estar aqui até agora me escutando. Né? Foi um vídeo bem extenso, né? Mas um vídeo bem completinho. Né? Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Né? Se você não faz parte do canal, né? Deixa aqui, né, as suas inscrições. E dúvida, comentários e, né, no caso, em sugestões de vídeos, é só deixar aqui no comentário. Muito obrigado e até a próxima.